Tudo bem com vocês? Olá, terceiro ano! Olá, meninos e meninas do terceiro ano! Tudo bem? Ótimo! Hoje, quinta-feira, 3 de setembro, hein? Ó, nós estamos terminando quase a semana, hein? Então, pegue o livrinho de vocês de história. Vamos corrigir a nossa tarefinha. Vamos lá? Depois, assunto novo. Abram na página 16. Na página 16, vocês com certeza viram a atividade, né? E ela fala sobre uma visita ao museu. Então, aí, como eu falei para vocês, só iria responder quem já teve a oportunidade, né, de visitar o museu. Tá bom? Então, era pessoal essa atividade, tá bom? Você ia registrar essa experiência na página 16 de vocês, tá bom? Bom, agora na página 17 tem um outro exercício bem interessante, tá? A primeira questão fala o seguinte: marque com um X a frase que descreve corretamente o que são centros históricos. Então, lembrando, o que são centros históricos? Acertou quem marcou o segundo quadradinho, lugar onde estão localizadas as construções mais antigas das cidades, certo? Segunda questão, cite 4 lugares que guardam a memória e a história de pessoas e de cidades. Vocês vão citar 4 lugares que guardam a memória e a história de pessoas e cidades, certo? Então, seria o quê? Centro histórico, monumento, praça, nome de rua, museu. Então, você escolher 4 desses, entre esses 5, colocaram apenas 4. Repetindo, centro histórico, monumento, praça, nome de rua e museu, certo? Terceira questão. Como é chamada uma estátua, escultura ou construção criada para preservar a memória e a história de um lugar? Como é? Monumento. Essa é a resposta correta. Monumento. Certo? Pronto. Bem, gente, lá embaixo vocês têm o resumo desse capítulo, tá? No Agora Eu Sei. Então, é importante que vocês façam a leitura desse resumo, tá bom? Para que vocês estudem também por esse resumo, tá? Onde vocês têm todo o resumo dos 4 conteúdos que nós vimos nesse capítulo, certo? Muito bem. Agora nós vamos passar para o próximo capítulo, tá? Capítulo novo, 6º capítulo de história. Então, vamos lá para a página seguinte. Olha só, nós vamos começar a nossa aula, capítulo 6, que se chama As Cidades e Seus Patrimônios. Tá? Com um texto, tá bom? Então, vamos prestar atenção na leitura desse texto, tá? Olha só. Corria pela região a lenda de um tesouro escondido. Falava-se alguma coisa grande ou bem pequenininha, que você podia pegar ou não. Podia ter gosto, cheiro, som, ser móvel ou imóvel. Todo mundo queria achar o tesouro, mas o que procurar? Então os moradores se reuniram. O que é um tesouro para você? Tesouro mesmo, são as lembranças dos meus pais, a foto do casamento, o lençol bordado pela minha mãe, a carta que meu pai escreveu para ela. Se é assim, a roupinha de batismo do meu filho também é tesouro. E o caderno de receitas da minha avó? A broa de fubá que ela fazia, ninguém faz igual.
Apareceram tesouros de todo jeito. Caixa de ferramentas, máquina de costura, um medalhão e um par de brincos de ouro, um vestido de noiva, uma coleção de postais, outra de pedrinhas e outras coisas. E os moradores concordaram que algumas coisas eram tesouros para a maioria deles. A imagem da padroeira que chegou aqui com as minhas primeiras famílias. A estação de trem que não funciona mais e está toda estragada, mas é um tesouro. O casarão do fundador. O mapa que demarcava as terras e o documento que deu nome ao antigo arraial. O chafariz da praça, a escola onde todos estudaram, as fotos da primeira turma e a câmera lambe-lambe do fotógrafo, instrumentos da banda de música que acabou. Alguém se lembrou do toque de sinos que todo morador entendia, de modo de fazer queijo na roça? Que sabor! Do congado na festa do Rosário, de um artesanato que só existia ali, e da árvore imensa que fez sombra para muitas gerações. A gente precisa cuidar de tudo isso, preservar. E assim aquele povo descobriu muitos tesouros que chamaram de patrimônio. Olha só, gente, que história interessante, não é? Então, se eu perguntar para vocês, o que é um tesouro para vocês? O que é um tesouro para vocês, terceiro ano? Vocês viram que no texto apareceram vários tipos de tesouro. Não foi isso? Pois é. Agora, se eu perguntasse para vocês, quais são os tesouros da sua família? Quais são os tesouros da sua família? Outra pergunta, por que é importante preservar esses tesouros? Outra pergunta, como são chamados esses tesouros? E outra pergunta, se eu pedisse para vocês desenharem um tesouro da família e um tesouro da cidade. Então, vocês viram lá no texto que tesouro para eles era o que eles achavam de importante, não é? O que eles achavam que era assim, de muito precioso, né? De importante. Vocês viram que até o livro de receitas da avó de um deles, ele achava muito importante, né? Era um tesouro. Uma caixa de ferramentas era um tesouro, né? Então, vocês viram que até coleção, né, de objetos era um tesouro para eles, tá? E esses tesouros que nós achamos importantes para a gente, né? Eles guardam uma história, tá? Por exemplo, o livro de receitas que ele citou, né? Que tinha a receita do bolo que a avó dele fazia, que era uma delícia, né? Então tem toda uma história por trás desse objeto precioso que nós achamos, né? Então esse objeto precioso, esse tesouro, nós chamamos de quê? De patrimônio. Nós chamamos de patrimônio. Então nós temos o nosso patrimônio, né? A nossa cidade também tem seu patrimônio, né? Então vocês vão levar para casa, tá? Essas 5 perguntinhas para vocês responderem, tá? Vocês poderão responder no caderno de desenho. Você só coloca lá, identifiquem a tarefa, coloquem as perguntas e as respostas. Quem tem algum caderno em casa poderá fazer no caderno, tá bom? Contanto que vocês façam em um desses 2 lugares, ou no caderno de desenho ou no caderno que você esteja com ele da escola, tá bom?
E aí vocês vão refletir, né? Pensar direitinho quais são os tesouros da sua família, né? Como são chamados esses tesouros, por que é importante preservarmos esses tesouros, né? O que é tesouro para você, né? É um tesouro, né? Que todos nessa história estavam procurando, mas não sabiam o que era esse tesouro. Então começaram a surgir vários tipos de tesouro, não foi? Então, a atividade de casa é essa, tá? Falar de tesouros, tá bom? De patrimônios, tá certo? Na próxima aula, vamos fazer a correção e os comentários dessa atividade, tá bom? Então, ó, cheiro para vocês e até a próxima aula, tá, meus amores?